A pergunta de hoje é sobre a diferença entre tentação e pecado. E para saber se todo desejo que nós temos é pecado. Obviamente, o desejo em si ele não é pecado. Sentir desejo é da natureza humana, da condição de quem vive. Toda alma sente desejo, todo ser humano sente desejo. E isso é normal, né? Os desejos são expressão daquilo que Deus plantou dentro de nós, para nós conquistarmos, para nós avançarmos. Nós temos desejo de crescer, desejo de superar as situações. Nós temos apetites físicos, apetite de comer, beber, apetite sexual. Nenhum desses desejos ele é errado em si mesmo. Torna-se pecado quando eu satisfaço um desejo desobedecendo a Deus. Não é satisfazer o desejo o pecado. O pecado é desobedecer a Deus, né? E a tentação é o desejo de desobedecer a Deus. É isso que na verdade, a tentação não é um desejo apenas, é o desejo de obedecer a Deus. Ou, podendo falar de outra forma, é o desejo de satisfazer, não, é satisfazer um desejo com desobediência a Deus. Quando eu satisfaço um desejo desobedecendo a Deus, eu estou pecando. O pecado é a desobediência. A palavra diz que pecado é a transgressão da vontade de Deus, né? Toda desobediência à vontade de Deus, ao mandamento de Deus, é um pecado. Então, essa é a distinção, vamos dizer assim, entre tentação e pecado. Mas é importante entender essa distinção entre tentação e pecado, porque a tentação é o processo através do qual a Bíblia chama o diabo de o tentador, em Mateus 4, verso 13, né? Diz que o tentador se aproximou de Jesus, né? O tentador ele tem um caminho que sempre é o mesmo, para nos levar a desobedecer a Deus, né? E esse caminho começa com um desejo que ele planta em nosso coração. Nós vemos isso na queda de Eva. A queda de Eva revela o processo através do qual eu vou ser tentado sempre. É sempre a mesma estratégia. A estratégia começa com um desejo que já existe dentro de mim e uma sugestão para satisfazer esse desejo da forma errada. Esse é o processo. Nós vemos aqui o tentador se aproxima de Eva e diz, é verdade que Gênesis 3, a partir do primeiro verso ele já diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso, Deus, apenas uma árvore não podia, mas o tentador já chega distorcendo o que Deus disse. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aí no verso 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, podemos satisfazer o desejo livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então começa com a sugestão de satisfazer um desejo de forma errada. Esse é o caminho, né, da tentação. Depois dessa sugestão vem a dúvida acerca do que Deus falou, porque ela diz assim, Deus falou isso. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Deus tinha dito que eles morreriam se comessem. Aí o diabo planta uma dúvida, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, lançam uma dúvida sobre a integridade de Deus, sobre o caráter de Deus. O diabo sugere que Deus é mentiroso, que aquilo que Deus falou não é verdade, que aquilo que Deus falou não vai acontecer. Por isso que o mundo está pecando, porque não acredita, né, nas consequências do pecado. Porque há uma sugestão, vamos dizer assim, na cultura, que você pode fazer o que você quer e nada vai te acontecer de errado. E esse é o processo. Começa com uma sugestão, né, que essa sugestão tem por base um desejo que já está lá no seu coração. Aqui era o desejo de Eva de conhecer as coisas.
de explorar aquela árvore desconhecida. Certamente aquilo já estava no coração dela, aquele desejo. O inimigo usa esse desejo para levantar nela um desejo de desobedecer a Deus, lança uma dúvida. O segundo passo é a dúvida. E o terceiro passo é o engano. Eu começo a criar um processo para me enganar, que o que Deus falou realmente não é bem assim. Diz assim a Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quer dizer, ela é o mesmo processo hoje. Eu sei que aquilo que existe um mandamento de Deus que não permite que eu faça algo, mas eu sinto o desejo de fazer, e eu começo a duvidar se é bem assim mesmo que vai acontecer, começo a duvidar da palavra de Deus. Então, primeiro a sugestão, depois a dúvida, depois o engano. Eu me engano, eu começo a falar, talvez não seja tão grave assim, talvez não tenha tanto problema assim. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Né? Aí, vendo a mulher que a árvore era boa, quer dizer, ela criou um processo no coração dela para ela enganar-se a si mesma. Né? E o último passo é a desobediência. Então, são sempre 4 passos. Né? A sugestão, com base num desejo que eu já tenho, a dúvida, que é plantada no meu coração, o processo de engano, que é o terceiro passo, e a desobediência, que é o último passo. Mas só há pecado quando eu desobedeço. Se eu resisto, se a sugestão vem e eu falo, não vou fazer, ainda que eu sinta desejo, eu ainda não pequei. O fato de você desejar não significa que você pecou. O desejo de fazer uma coisa errada não é fazer uma coisa errada. É quando você age naquela direção, quando você se direciona naquele sentido, é que você peca. Existe ainda um campo entre o desejo e a desobediência de escolha. É aí que entra a tua escolha. E a melhor maneira de você fugir da tentação, por exemplo, a pessoa tem um problema de alcoolismo, a pessoa tem um problema de pornografia, a pessoa tem um problema de ira. A melhor maneira de você vencer a tentação é fugir dela. Muda o foco do pensamento. Vem um pensamento, não fica tentando resistir, não. Muda o foco. Tira a tua cabeça disso. Foge da tentação. A Bíblia nunca vai dizer para você resistir à tentação. Diz para você resistir ao diabo. Mas a tentação você tem que fugir. Sai do foco, sai do campo de atuação, sai do campo da atenção da tentação. Porque aquilo que consegue prender a sua atenção, prende a sua alma. Na próxima semana nós teremos uma nova pergunta que você está vendo aí na tela e que nós vamos responder no nosso Pense e Creia.